Título: O problema dos tipos. Em todos os outros ramos da ciência, é lícito aplicar-se uma hipótese a um assunto ou tema impessoal. A psicologia, no entanto, inevitavelmente, nos confronta com as relações vivas entre dois indivíduos, nenhum dos quais pode ser despojado da sua personalidade subjetiva, nem, na verdade, despersonalizado em qualquer outro sentido. O analista e seu paciente podem estabelecer que um determinado problema será tratado de um modo impessoal e objetivo, mas, no momento em que se absorvem no assunto, suas personalidades vão ficar totalmente envolvidas. Nessa altura, só podem alcançar o êxito chegando a um acordo mútuo. Será possível emitir um julgamento objetivo sobre o resultado final? Só se fizermos uma comparação entre as nossas conclusões e os padrões considerados válidos no meio social a que o indivíduo pertence. E mesmo então, precisamos ter em conta o equilíbrio mental ou sanidade da pessoa em questão, pois o resultado não poderá ser um nivelamento coletivo do indivíduo para ajustá-lo às normas da sociedade, já que tal procedimento o levaria a uma condição totalmente artificial. Uma sociedade saudável e normal é aquela em que as pessoas habitualmente entram em divergência, já que um acordo geral é coisa rara de existir fora da esfera das qualidades humanas instintivas. Apesar de a divergência funcionar como veículo na vida mental de uma sociedade, não se pode considerá-la um objetivo em si. A concordância é igualmente importante, e pelo fato de a psicologia depender basicamente do equilíbrio entre os opostos, nenhum julgamento pode ser considerado definitivo sem que se leve em conta a sua reversibilidade. A razão dessa particularidade está no fato de não existir nenhum ponto de vista acima ou fora da psicologia que nos permita formar um julgamento definitivo sobre a natureza da psique. Apesar de os sonhos pedirem um tratamento individual, são necessárias também algumas generalizações para classificar e esclarecer o material recolhido pelos psicólogos no seu estudo de um grande número de pessoas. Seria logicamente impossível formular ou ensinar qualquer teoria psicológica se nos limitássemos a descrever uma porção de casos isolados sem qualquer esforço para verificar o que têm em comum e aquilo em que diferem. Qualquer característica geral pode ser escolhida como base. Pode-se, por exemplo, fazer uma distinção relativamente simples entre indivíduos de personalidades extrovertidas e aqueles que são introvertidos. Essa é apenas uma de muitas generalizações possíveis, mas permite-nos logo ver as dificuldades que podem surgir no caso de o analista pertencer a um dos tipos e seu paciente a outro. Como qualquer análise mais profunda, há de fazer uma grande diferença o fato de possuírem ou não o mesmo tipo de personalidade. Se ambos pertencem ao mesmo tipo, podem caminhar juntos e felizes por longo tempo. Mas, se um for extrovertido e o outro introvertido, seus pontos de vista, diferentes e contrários, logo vão entrar em choque, sobretudo se cada um deles não estiver consciente do seu tipo de personalidade ou julgar que o seu tipo é o único verdadeiramente bom.
O extrovertido, por exemplo, vai adotar sempre o ponto de vista da maioria. O introvertido há de rejeitá-lo, justamente por ser o que está na moda. Essa divergência é fácil de acontecer, já que o que tem valor para um é exatamente o que não tem valor para outro. Freud, por exemplo, considerava o tipo introvertido como o de um indivíduo morbidamente preocupado consigo mesmo. No entanto, a introspecção e o autoconhecimento podem também ser fatores de maior importância. Em seguida tem uma charge. Dois caras conversando, um fala. Na verdade, um pensa. Ele argumenta com inteligência. O outro pensa. Ele tem raciocínio rápido, expõe o assunto de maneira impecável. O outro pensa. Ele tem todos os fatos na ponta da língua, rebate as minhas posições com uma tranquilidade ridícula. O outro pensa, ele fala como se eu fosse criança. O outro pensa, na verdade, ele me faz parecer um tanto bobo. O outro pensa, ele agora terminou sua exposição e está esperando qualquer espécie de frágil contestação que eu possa elaborar. O outro fala, sim, sujo, nojento, fétido, embusteiro, rato. O outro fala, vamos definir suas condições. O outro pensa, você não pode viver, não pode vencer, não pode. Legenda. Um extrovertido autoritário domina um introvertido retraído nesta caricatura, do nome do norte-americano Julius Pfeiffer. Os termos junguianos para distinguir os tipos humanos não são absolutamente dogmáticos. Agora tem duas imagens. Em uma é um budista muito conhecido, acho que é Gandhi, se não me engano. Ele está segurando as vestes, está carregando um papel para ir até determinado lugar. No outro, há várias pessoas em um tipo de parque sentadas e deitadas. Legenda. Gandhi, à esquerda, por exemplo, era ao mesmo tempo um asteca introvertido e um líder político extrovertido. Um indivíduo, qualquer um de uma multidão, à direita, só pode ser classificado de forma genérica. É de necessidade vital, na interpretação dos sonhos, tomarmos conhecimento dessas diferenças de personalidade. Não se deve presumir que o analista seja um super-homem acima dessas diferenças, apenas porque é um médico conhecedor de uma teoria psicológica e de uma técnica correspondente. O médico só pode se considerar superior se tiver a pretensão de que a sua teoria e a sua técnica são verdades absolutas, capazes de abarcar a totalidade da psique humana. Uma vez que tal pretensão é bastante discutível, ele não poderá ter esse tipo de convicção. Se vocês me permitem, parece um pouquinho de uma alfinetação aí para Freud, mas talvez seja a minha interpretação. Como consequência, se verá secretamente crivado de dúvidas ao confrontar teorias e técnicas que são simples hipóteses e tentativas, com a totalidade humana que é o seu paciente, em lugar de confrontá-lo com a sua própria totalidade existencial. A personalidade global do analista é o único equivalente apropriado da personalidade do paciente. Experiência e conhecimento psicológico nada mais são que simples vantagens do lado do analista, e não vão livrá-lo da desordem e da confusão a que vai ser posto à prova juntamente com seu paciente. Assim, é muito importante saber se suas personalidades são harmônicas, divergentes ou complementares. Extroversão e introversão são apenas duas entre as muitas peculiaridades do comportamento humano.
são muitas vezes bastante óbvias e facilmente reconhecíveis. Ao estudarmos os indivíduos extrovertidos, por exemplo, logo iremos perceber que diferem um do outro em muitos aspectos, e que a extroversão é, portanto, um critério superficial e bastante genérico para caracterizar um só indivíduo. Por isso tentei, já há muito tempo, encontrar outras particularidades básicas capazes de ajudar a pôr alguma ordem nas diferenças aparentemente ilimitadas da individualidade humana. Sempre me impressionou o fato de que um número surpreendente de pessoas não utilize jamais a sua mente, se for possível evitá-lo, e também que um número considerável faça de maneira absolutamente estúpida. Também me espantou encontrar muitas pessoas inteligentes e argutas que vivem tanto quanto se pode observar, como se nunca tivessem aprendido a usar os seus sentidos. Não veem o que lhes está diante dos olhos, nem ouvem as palavras que soam aos seus ouvidos, ou notam as coisas que tocam ou provam. Alguns vivem sem mesmo tomar consciência do próprio corpo. Tive contato também com muitas pessoas que pareciam viver no mais estranho estado de espírito, como se a condição a que tivessem chegado hoje fosse definitiva, sem qualquer possibilidade de mudança, ou como se o mundo e a psique fossem estáticos e assim permanecessem eternamente. Pareciam destituídas de qualquer imaginação e dependiam inteiramente e exclusivamente da sua percepção sensorial. Acasos e possibilidades não existiam no mundo em que viviam e no seu hoje não havia um amanhã verdadeiro. O futuro nada mais significava que a repetição do passado. Estou tentando aqui dar ao leitor uma rápida ideia das minhas primeiras impressões quando comecei a observar as pessoas que encontrava. Logo se tornou evidente para mim, no entanto, que as pessoas que utilizavam as suas mentes eram as que pensavam, isto é, aquelas que usavam as suas faculdades intelectuais, tentando adaptar-se a agentes e circunstâncias. As pessoas igualmente inteligentes que não pensavam, buscavam e encontravam seu caminho através do sentimento. Sentimento é uma palavra que pede uma certa explicação. Por exemplo, falamos dos sentimentos que nos inspira uma pessoa ou uma coisa, mas também empregamos a mesma palavra para definir uma opinião. Por exemplo, um comunicado da Casa Branca pode dizer: o presidente sente. Além disso, a palavra pode ser usada para exprimir uma intuição. Senti que... Em seguida, tem duas imagens. É um círculo dividido em 4. Em cima está escrito pensamento e tem uma seta circulando ao entorno do círculo, apontando para a outra parte da divisão. Intuição é a parte da direita, a do meio parte de baixo, sentimento, e a do meio parte esquerda, sensação. No círculo de baixo, dividido em 4 também, a seta aponta para os dois lados. O primeiro é o de cima, sensação, a divisão do meio, direita, pensamento, a divisão de baixo, intuição, a divisão do meio, esquerda, sentimento. Legenda: a bússola da psique, outra forma junguiana de examinar as pessoas em geral. Cada ponto da bússola tem um polo oposto para o tipo pensante. O lado sentimento é menos desenvolvido. Sentimento significa aqui a capacidade de pesar e avaliar a experiência, no sentido de dizer: eu sinto que isto é uma boa coisa para fazer.
sem precisar analisar ou raciocinar o porquê da ação. É claro que há justaposições em cada pessoa. O indivíduo que age segundo as suas sensações poderá possuir igualmente forte o lado pensante ou o lado do sentimento, e a intuição, o lado oposto, ser o mais fraco. Quando uso a palavra sentimento em oposição a pensamento, refiro-me a uma apreciação, a um julgamento de valores. O sentimento, de acordo com essa definição, não é uma emoção, que é involuntária. O sentir, na significação que dou à palavra como pensar, é uma função racional, isto é, organizadora, enquanto a intuição é uma função irracional, isto é, perceptiva. Na medida em que a intuição é um palpite, não será, logicamente, produto de um ato voluntário. É antes um fenômeno involuntário, que depende de diferentes circunstâncias externas ou internas, e não um ato de julgamento. A intuição é mais uma percepção sensorial, que por sua vez também é um fenômeno irracional, já que depende essencialmente de um estímulo objetivo oriundo de causas físicas e não mentais. Esses 4 tipos funcionais correspondem a 4 formas evidentes, pelas quais a consciência se orienta em relação à experiência. A sensação, isto é, a percepção sensorial, nos diz que alguma coisa existe. O pensamento mostra-nos o que é esta coisa. O sentimento revela se ela é agradável ou não. E a intuição nos dirá de onde vem e para onde vai. O leitor deve compreender que esses 4 critérios que definem tipos de conduta humana são apenas 4 pontos de vista entre muitos outros, como a força de vontade, o temperamento, a imaginação, a memória e assim por diante. Não há de dogmático a respeito deles, mas o seu caráter fundamental recomenda-os para uma classificação. Acho-os particularmente úteis quando preciso explicar as reações dos pais aos filhos, as dos maridos às mulheres e vice-versa. Ajudam-nos também a compreender nossos próprios preconceitos. Assim, para entender os sonhos de outras pessoas, precisamos sacrificar nossas preferências e reprimir nossos preconceitos. Não é fácil e nem confortável fazê-lo, já que implica um esforço moral, nem sempre de nosso gosto. Mas, se o analista não fizer esse esforço para criticar seus próprios pontos de vista e admitir a sua relatividade, não vai obter a informação correta nem a penetração suficiente necessárias ao conhecimento da mente do paciente. O analista espera da parte do paciente ao menos uma certa boa vontade a respeito das suas opiniões e da sua seriedade de propósitos. Quanto ao paciente, devem-lhe ser concedidos os mesmos direitos. Apesar de esse tipo de relacionamento ser indispensável para qualquer bom entendimento e, portanto, de evidente necessidade, precisamos nos lembrar repetidamente de que, do ponto de vista terapêutico, é mais importante que o paciente compreenda do que o analista obter a confirmação de suas expectativas teóricas. A resistência do paciente à interpretação do analista não é uma reação errada, é antes sinal de que algo não está bem, ou o paciente ainda não alcançou o estágio em que pode compreender
ou a interpretação não foi suficientemente adequada. Nos esforços que fazemos para interpretar os símbolos oníricos de outra pessoa, quase sempre ficamos tolhidos por uma tendência a preencher as inevitáveis lacunas da nossa compreensão pela projeção, isto é, pela suposição de que aquilo que o analista percebe ou pensa é igualmente percebido pelo autor do sonho. Para superar esse manancial de erros, sempre insisti na importância de o médico se ater ao contexto de cada sonho, excluindo todas as hipóteses teóricas sobre sonhos em geral, exceto a de que os sonhos fazem um certo sentido. Com tudo o que disse, creio que deixei bem claro que não é possível estabelecer-se regras gerais para a interpretação dos sonhos. Quando expus a hipótese de que a função geral dos sonhos parece ser a de compensar deficiências ou distorções da consciência, queria dizer que essa suposição constituía o mais promissor acesso ao estudo dos sonhos particulares. Em alguns casos, essa função fica claramente evidenciada. Um dos meus pacientes tinha a si mesmo em autoconceito e não percebia que quase todos os seus conhecidos irritavam-se com o seu ar de superioridade. Contou-me um sonho no qual vira um vagabundo bêbado rolar numa sarjeta, espetáculo que apenas lhe provocara um comentário indulgente. É horrível ver a que nível um homem pode descer. É evidente que o caráter desagradável do sonho constituía, em parte, uma tentativa de contrabalançar a sua vaidosa opinião sobre os seus próprios méritos. Mas havia mais alguma coisa além disso. Acontecia que ele tinha um irmão alcoólatra. Então o sonho revelava também que aquela sua atitude superior compensava a figura do irmão, tanto interior como exteriormente. Lembro-me de outro caso de uma mulher que se orgulhava da sua inteligente percepção da psicologia e que tinha sonhos recorrentes com uma outra mulher de suas relações. Na vida cotidiana não a apreciava, achando-a fútil e arrogante, mas nos sonhos ela lhe aparecia como se fosse uma irmã, amiga e simpática. Minha paciente não compreendia porque sonhava de maneira tão favorável com alguém de quem não gostava, mas seus sonhos estavam tentando comunicar-lhe a ideia de que os aspectos inconscientes do seu caráter projetavam uma sombra muito parecida com a outra mulher. Foi difícil a minha paciente, que tinha opiniões muito definidas sobre a sua personalidade, aceitar que aquele sonho se referia ao seu próprio complexo de autoridade e às suas motivações ocultas, influências inconscientes que, mais de uma vez, haviam provocado desagradáveis atritos com seus amigos. Sempre culpar os outros por essas desavenças e nunca a si própria. Em seguida, tem a imagem de um homem sentado no chão, com os joelhos dobrados no peito, usando chapéu e uma cara bem... as mãos no rosto, uma cara bem abatida. Legenda: um inveterado alcoólatra de uma favela de Nova York, do filme On the Broadway, de 1955. Um tipo assim pode aparecer nos sonhos de um homem que julgue superior aos outros. O seu inconsciente compensa deste modo a parcialidade de sua consciência. Não é apenas o lado da sombra de nossas personalidades que dissimulamos, desprezamos e reprimimos. Podemos fazer o mesmo com nossas qualidades positivas. Um exemplo que me ocorre é o de um homem aparentemente modesto, socialmente inexpressivo e de maneiras encantadoras.
Parecia contentar-se com um lugar nas últimas filas de qualquer reunião, mas insistia discretamente com a sua presença. Quando convidado a falar, tinha sempre uma opinião correta a dar, a despeito de nunca se intrometer. Algumas vezes dava a entender que determinado assunto poderia ser tratado de melhor forma e num nível mais elevado. Apesar de nunca explicar como fazê-lo, nos seus sonhos, no entanto, tinha encontros frequentes com célebres figuras históricas, como Napoleão e Alexandre o Grande. Esses sonhos compensavam claramente um complexo de inferioridade, mas tinham ainda outras implicações. Que tipo de homem devo ser? Perguntava o sonho, para receber a visita de personalidades tão ilustres. Nesse particular, o sonho assinalava uma secreta megalomania que compensava o sentimento de inferioridade do paciente. A ideia inconsciente de grandeza isolava-o da realidade de seu ambiente, mantendo-o afastado de uma série de obrigações que seriam prementes para muitos outros ambientes. Não sentia necessidade alguma de provar a si mesmo ou a outras pessoas que a superioridade do seu auto-julgamento estivesse fundamentada em méritos igualmente superiores. Em seguida, tem a imagem de uma mulher deitada, meio como se estivesse desmaiada, na beirada da cama, a sua cabeça e seus braços caindo dessa cama, meio escorrendo. Ao lado dela tem um demônio empoleirado na cama e atrás dele um cavalo, parece que é um unicórnio, tem um chifre. Legenda: O Pesadelo, quadro do suíço Henry Fuseli, do século XIX. A maioria de nós já foi acordada, abalada e perturbada por algum sonho. Nosso sono não parece estar bem protegido contra a intromissão dos conteúdos inconscientes. Na verdade, jogava inconscientemente um jogo insano e os sonhos buscavam, de uma maneira curiosa e ambígua, dar-lhe consciência disso. Ser íntimo de Napoleão e dar-se muito bem com Alexandre o Grande é exatamente o tipo de fantasia produzido por um complexo de inferioridade. Mas por que podemos perguntar-nos: não pode o sonho ser mais direto e aberto, dizendo o que tem a dizer sem tanta ambiguidade? Várias vezes já me fizeram esta pergunta, e eu também já fiz a mim mesmo. Fico surpreso com os caminhos tortuosos que os sonhos seguem para evitar informações precisas ou omitir algum ponto decisivo. Freud supôs que existiria uma função especial da psique, que ele chamou de censura. A censura, segundo ele, é que deformava as imagens do sonho, tornando-as irreconhecíveis a fim de enganar a consciência que está sonhando sobre o objetivo real do sonho, ocultando do sonhador o pensamento crítico. A censura protegeria o seu sonho do choque provocado por reminiscências desagradáveis. No entanto, essa teoria que faz do sonho guardião do sono deixa-me cético. Os sonhos, na verdade, estão sempre perturbando o sono. Parece-me, na verdade, que a aproximação da consciência, o conteúdo subliminar da psique, se apaga. O estado subliminar conserva ideias e imagens em um nível de tensão bem menor do que o que elas possuem quando conscientes. Definem-se com menor clareza as suas inter-relações. São menos óbvias e repousam em analogias mais imprecisas. São menos racionais e, portanto, mais incompreensíveis. Esse mesmo fenômeno pode ser observado em todas as condições vizinhas do sonho, provocadas pelo cansaço, pela febre ou por tóxicos.
Mas se alguma coisa acontece, trazendo maior tensão a qualquer dessas imagens, elas se tornam menos subliminares e, por estarem mais próximas do limiar da consciência, mais nitidamente definidas. E essa observação nos permite compreender por que os sonhos tantas vezes se expressam sobre a forma de analogias, porque uma imagem onírica se funde em outra e porque nem a lógica nem o tempo da nossa vida diária parecem ter neles qualquer aplicação. Os sonhos têm um aspecto natural para o nosso inconsciente, porque o material de que são produzidos é retido em estado subliminar, precisamente dessa forma. Os sonhos não protegem o sono daquilo que Freud chamou de desejo incompatível. E o que ele considerava disfarce do sonho é, na verdade, a forma natural dos impulsos no inconsciente. Assim, um sonho não pode produzir um pensamento definido. E se começar a fazê-lo, deixa de ser sonho, pois estará atravessando o limiar da consciência. E por isso que os sonhos sempre parecem passar por cima ou saltar exatamente os pontos mais importantes para o nosso consciente. E revelam apenas o rastro da consciência, como o brilho pálido das estrelas durante um eclipse total do Sol. Devemos entender que os símbolos dos sonhos são, na sua maioria, manifestações de uma parte da psique que escapa ao controle do consciente. Sentido e intenção não são prerrogativas da mente, atuam em toda a natureza vivente. Novamente, sentido e intenção não são prerrogativas da mente, atuam em toda a natureza vivente. Não há diferença de princípios entre o crescimento orgânico e o